Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Papo Canastra. Eu sou o Ramires. Estamos aqui bem ao pé da Serra da Canastra, um lugar de belezas naturais, cultura e muita história boa. E aí ficamos aqui em São João Batista do Glória, não é isso, Jéssica? É isso aí, Ramires. Sejam todos bem-vindos. Eu sou a Jéssica. É um prazer ter vocês aqui mais uma vez assistindo o nosso episódio do Papo Canastra, desse projeto lindo que nasceu para fomentar a nossa região e mostrar as pessoas influentes, personalidades, empresas que estão aqui na nossa região fazendo a Serra da Canastra acontecer. Mas antes de falar quem é o nosso convidado, né, Ramires, nós temos que agradecer os nossos apoiadores. É isso aí. É a Business Engenharia, que está trazendo uma inovação na área de construção civil com estilo Steel Frame. Qualquer dúvida, fale com o seu Edivaldo. Temos também a Frank Pharma, que é uma farmácia da cidade de São João Batista do Glória, que neste mês de outubro está com aniversário e ofertas incríveis. Então não deixe de passar na Frank Pharma e conferir todos os produtos que estão em ofertas lá, ok? E também o café Sabor Serra da Canastra, que é um café que nos apoia e que a gente vai tomar daqui a pouquinho também aqui, o café Sabor Serra da Canastra. Isso aí. Vovô Periá também, que está sempre com a gente. É um restaurante de comida mineira aqui de São João Batista do Glória. Eles atendem toda a região. Tem um espaço incrível. São vários espaços, né, que você pode ir Muito lá bom lá. almoçar. São 2 buffets, um buffet completo de comida típica também, uma variedade enorme de carne. Realmente um restaurante de primeira. Vale muito a pena você ir lá conhecer. Se você já conhece, você almoçar lá. Com certeza você não vai se arrepender. É incrível. Também a venda da canastra, que é esse lugar que a gente grava aqui. Aqui eles trabalham com vários itens de produtores da Serra da Canastra, né, Ramires? Isso. Ramires vai até falar melhor aqui pra gente, né? Isso aí. Não, e nós somos aqui, a gente, se você é de fora, não tem oportunidade de vir para cá, pode ligar que a gente manda também. Nós temos o site, tem o Instagram, então pode entrar nas nossas redes sociais lá, o WhatsApp, que a gente vai estar enviando para todo o Brasil, tá bom? Isso aí. E eu não podia deixar de. Tem mais algum aí com Não, você? é isso aí. Não, eu ia falar da Merak. Isso. É, a Merak é uma criação, uma empresa de criação de conteúdo, fotografia. Então, quer registrar o seu momento aí de casamento, chá de bebê, chá, Da sua qualquer empresa coisa da sua também. empresa, pode chamar a Merak aí, criação de conteúdo, que vai falar diretamente com a minha amiga Jéssica aqui, minha parceira, tá É isso bom? aí, isso aí. Então, E agora vamos para o nosso convidado especial, porém só que só depois da depois vinheta. da vinheta. E a nossa convidada de hoje é uma pessoa incrível, ela já está há 37 anos aí de trabalho na sua profissão, dedicada. Então, assim, começou bem nova, mãe de família, avó. Então, a gente vai conhecer hoje a história da Juliane. Da Juliane. Isso. Muito obrigada, Julie, por estar aqui com a gente nessa manhã novamente, viu? É um prazer ter você aqui. E hoje a gente quer conhecer um pouquinho mais dessa história, conhecer um pouquinho mais de você, tá? Julie, seja bem-vinda, Muito muito obrigada. obrigado. Seja um ótimo bate-papo hoje aqui com a Sim. gente, tá E bom? será? Né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a que horas vocês vão estar ouvindo ou assistindo esse vídeo. Eu desejo aí que vocês estejam muito bem e eu vou poder hoje aqui compartilhar com vocês um pouquinho da minha vida profissional, convidada por esses amigos do Papo Canastra, né, que me deixaram tão lisonjeadas. Eu espero que vocês gostem. Vamos lá, é uma conversa bem legal. É isso aí. Eu sei que você tem muita história para contar, né? Tem, assim, uma experiência muito bacana. A gente já trocou uma ideia e conheceu um pouquinho mais. Mas a gente quer saber lá do início, com aquela perguntinha que não pode faltar, né? Como diz É, as com crianças, certeza. aquela perguntinha que não quer calar. Você é filho de quem? Conta pra gente. Eu sou filha com muita honra, né, do Expedito José Garcia, que é o Expedito Prozino, e a Noêmia Gomes dos Reis, que é a dona Noêmia, da Verdura. É um orgulho imenso ser filha desses dois glorienses, canastrenses, e que me ensinaram tudo que eu sou, que eu sei e que eu me formei. Hoje eles não estão comigo, mas eu os honro nessa manhã. Muito obrigada novamente pelo A convite gente que agradece. e por ter o prazer de falar de onde eu vim. Sim. Eu tenho 54 anos hoje, 37 de profissão, comecei bem cedinho,
mas com muita. Hoje eu tenho muita alegria de poder olhar para trás e ver tudo que eu fiz. Muito sofrimento, muita dor, muita peleja, porque se a gente comparar o passado com hoje, né? A gente viveu muitas dificuldades, mas todas que nos fizeram crescer. E é isso que nós vamos compartilhar aqui um pouquinho. Isso. Então vai só, como a gente fala, eu falo, vai ter muita história boa. Muita história boa. Aqui, ó, vai passar de 2 horas hoje. Com Aqui, viu? certeza. Aí o povo não aguenta, né? É. Mas aí, assim, então começa a contar pra gente onde você nasceu, né? Toda a sua história lá pra trás, onde você nasceu, se foi aqui no Gross, morou na roça, sei lá, como é que foi a sua historinha aí pra gente poder. Nascer mesmo, né? Sair da É, barriga da mamãe é, foi em Passo, porque o povo daqui nascia mais em mais Passo, um passo. Até hoje, né? Até hoje. É. Mas teve um tempo teve que um foi que Eu ia nasceu falar, aqui, teve né? uma época que nasceu aqui. Até minha cunhada da família do Lucas é a única que nasceu no Glória. Que tem registro o de meu filho nascimento aqui. caçula nasceu aqui. Nasceu no Glória Eu também. tive aonde tê-lo aqui. Ele é gloriense nato Olha. mesmo, no hospital aqui. Mas enfim, a gente tinha que atravessar a balsa, né, na barriguinha e voltava fora da barriga. Aham. Então, eu nasci em Passos, mas a minha vida toda eu moro aqui, né, esses 54 anos, e tive vontade de ir embora, como acho que todo adolescente, lá na sua flor da idade, tem vontade de conhecer o mundo, mas não fui, porque a gente não tinha condição. Mas fiquei aqui, tudo que eu quis me transformar na pessoa que eu sou hoje, quanto professora, eu consegui, né? Foi isso que eu escolhi. Estudei também aqui nas escolas que eram, na verdade, estaduais, porque depois houve a municipalização, mas a escola não era da prefeitura, era do Ah, não? estado, não. Era o grupo de lata, né, que era todo feito, não era de alvenaria, era lata, Aham. que é o Ferreira Ah, tá. Garcia, Porque também quando eu estudei no Clotilde Simone, era a Escola Estadual Clotilde estadual. Simone. É isso mesmo, tá certo. Isso. Agora que eu lembrei, Então, isso as mesmo. escolas lá atrás eram estaduais. Isso Então, mesmo. era o Ferreira Garcia, que era de lata, o Clotilde Simone, que é exatamente como está hoje, É, ampliado, mas o formato não mudou muita a fachada coisa. é a mesma. Isso, nem pode, né? Histórico. É. E o colégio, que é estadual até hoje, que é só tinha do quinto ao nono ano, nem tinha colegial na Ah, época. entendi. Então, eu sou lá desse tempinho. E lá no grupo de lata eu fui muito feliz, porque as minhas duas irmãs eram professoras, né, a Darcy e a Dirce, e eu fui muito cedo. Eu fui com 5 anos e nessa idade nem tinha aqui pré-escola, mas como eu já ia com elas, eu acabei ficando e acelerando um pouco essa transição escolar. Na época, o diretor podia aplicar uma prova e a gente passava Passava de de série, ano, né? Ah, Sem ter. Mas eu comecei com 5 também, mas eu não lembro dessas provas, não. É, ou Fizeram por comigo, conta não. disso e, também, que ele pulou um ano lá por conta dessas provas aí. Ah, sim, não, Lucas, eu não. Mas foi, mas teve ainda também. existe, né? Ah, É, tá. Tem Quando eles tentam, também quando eles detectam que uma criança ela tá tá isso. bem na avançada pra frente dos outros turma. Do ali, mesmo jeito que a É, gente detecta algumas questões de atraso, também existe o avanço e é. aquelas crianças E de dependendo altas habilidades que a gente da chama. época que nasce também, por exemplo, ele nasceu em junho, ele fica, julho, olha eu errando. Ficava ali no meio, né, da turma ali, ou atrasado, ou É, na turma da frente, que seria o certo a, pra ele, né? Ele a fez idade essa prova e passou. cronológica hoje, ela tem a data limite. Uhum. Até 31 de março, você pode fazer dia 1º de abril, que você vai ter que ficar na série É, eu acho que é o que que você aconteceu tem com ele. idade. Então, houve um tempo que isso foi esticado até junho, depois até julho, agora hoje não mais. Hoje tem Aham, que se fazer até 31 de março, para sim. você, se tiver 7 anos, você entra na série que designa essa idade, e até na educação infantil. Mas antes isso era um pouquinho mais flexível. É, causava transtornos ou não. No meu É. caso, não sou de altas habilidades, mas eu tinha assim um pouquinho mais adiantada, né? Então aplicavam-se essas provas e se você passasse, você ia para a série seguinte. E eu pulei 2, né? Do pré, eu fui pro primeiro, lá no meio do ano eu fiz de novo e fui pro segundo. Uhum.
No segundo, eu não tinha Eu maturidade. acho que ela é de altas habilidades, sim, viu? Não, No meio do ano já foi pro pois segundo é. e não tinha feito nem o primeiro ainda. Vamos casar, É, então. Fica mas lá. não, Tô pode ter brincando. certeza que não sou de altas habilidades, não. Né? O altas habilidades hoje seria lá a criança, né? A gente vê aí, pela internet de 8 anos que é É, médico, isso é alta habilidade. Eu tô bem longe disso. Mas assim, eu me esforço bastante sim. até hoje mesmo. Mas assim, como a minha irmã era professora, ela me via na fila e eu fui ficando triste, né? Porque eu não conhecia os coleguinhas da sala, eu tava achando meio puxado e ela literalmente me tirou de uma fila e voltou para outra. E como a minha reação foi muito boa, e acho que ela conversou, mas eu nem sei disso, né? Aham. E eu acabei permanecendo no primeiro ano e depois acabou que isso, como consequência, eu acabei findando, né, me formando mais cedo. Eh, Quando eu me casei com 16, Super nova eu ainda também. tinha mais um ano para estudar, porque eu fiz o magistério, naquela época tinha o magistério, 3 anos de magistério, ou era Uhum. colegial ou era magistério. Você Sim. fazia o primeiro ano, ele era Básico. indefinido, era o básico. É. No segundo ano você tinha que optar, vou para o colegial ou vou para o O magistério. meu era administração, foi a mesma coisa. É, Aí então, você é bem saía formada no interessante. ensino médio com técnico de Sim. administração. E aí eu fui para o magistério e já tinha me casado, então no finalzinho do ano começou a minha história no Glória, como professora funcionária da prefeitura. Super nova. Super, mega nova, né? É. Mas voltando só um pouquinho antes de chegar na sua coisa de professor. Você estudava aqui, você morava já aqui no Glória ou você morava na roça? Eu morava na Você roça. chegou a estudar Teve, na roça, não? Você Não, chegou a estudar em não. colégio É roça? porque a casa dos meus pais é onde eu moro hoje, é muito próximo do Glória, são 3 quilômetros. Mas foi boa a sua pergunta, porque assim, hoje em dia tem-se o transporte escolar, né? As crianças vêm de ônibus, de van, e é gratuito. Na minha época, não, tinha que se pagar. E antes disso, Olha, o cafezinho eita, aqui chegou o chegou. café, né? Vem cá. Mineiro, espera um pouquinho. Esse cafezinho aqui é especial, hein? Nossa, hoje veio diferente, que É? chique. Ó, Como que é o forrozinho nome? hoje. Forrozinho? Forrozinho da vó. É isso aí, Esse a gente pessoal. Então ainda não nós temos aqui experimentou, agradecer viu? aqui ao Café Funé, que fornece o cafezinho para nós aqui toda semana, né? Agradecer ao Orciliano, a Vivian, que são os proprietários, a gerente, a Viviane, todas as funcionárias também lá que fazem com carinho lá ai, o café, que oferece o café para vocês lá. Então, quem tem oportunidade de ir lá conhecer, né, gente? Tomar É, um e lá é cafezinho. muito gostoso, viu? Além de café, igual ele tá falando aqui, que você tem essa experiência de passar o café na hora, você tem várias coisas muito gostosas por lá, viu? O cardápio é super variado, tem Não, os então, cada dia estão frappés, mudando. A então, Viviane foi fazer um curso e tal, então tá aham. cada vez melhorando lá, cada vez Aperfeiçoando. mais. Obrigada, Obrigado, viu? viu? Até o Obrigada. Orciliano, ele teve aqui com a gente, ele trouxe um pouco da história, como que começou a ideia. Vale muito a pena vocês assistirem o episódio dele e verem um pouquinho de É, como que é a história do Café Funé, porque é aquela coisa de café de vó mesmo, de casa de vó, de você chegar e tem todo esse aconchego lá. É muito, e muito lá tem a gostoso. sala de reunião, né? Tem uma sala de reunião com televisão, ar-condicionado. Eu vejo muitas meninas, amigas minhas que são empresárias, fazendo reuniões lá. Então é um ambiente super legal para você aí que procura um lugar mais calmo, tranquilo, precisa fazer uma reunião, não quer fazer em casa. Tem esse espaço lá para vocês aqui no Glória, o que tava faltando, né? Com Precisávamos desse certeza, espaço, é super com legal certeza. mesmo. E ó, forrozinho de vó, É hein? isso aí, quero Olha aproveitar e que mandar um delícia. abraço. Um abraço pro pessoal de Cajuru, que tá Vamos toda semana pegar. nos assiste. Pessoal do Passarinho, lá de Cajuru, pessoal de Araras, Ribeirão. Tem um amigo nosso lá na Itália também, né? Na Irlanda. Então, pessoal, grande abraço para vocês aí. Continuem nos prestigiando e curtindo o nosso podcast aí. Aproveitando que você está agradecendo, queria agradecer a Cris também, que é social media, que ela faz, Isso, bem ela que lembrado. apoia a gente no Instagram, muitas vezes ela que responde vocês, ela que faz os cortes pra gente e lança lá no Instagram, às vezes alguns vídeos do YouTube também. Nossa, muito obrigada. Ela é uma profissional sensacional, assim, tá com a gente vai fazer 3 meses, né, que De ela tá três com a meses, mas gente. enquanto eu vou passar no cafezinho. Nossa, muito obrigada a ela também pela parceria, tem sido incrível. E vamos voltar ao papo agora, Vamos continuar. continuando aqui.
Antes de continuar, vou dar uma palhinha aqui, Ah, tá? Claro, Eu por vou fazer uma favor. propaganda com o Café Funé, porque ali, ó, além do É, ponto de encontro profissional que você citou, que é muito sim. importante, também é o nosso ponto de encontro das amigas. Nós Ah, somos que legal. 6, uma tá lá em Joinville, mas quando ela vem, a gente faz questão que ela fique junto, e a gente passa a tarde ali. É muito legal, é um ambiente muito Não, bom. É E muito sem bom, falar né? das delícias que você tem lá. Nossa. Elas não vão é, ficar assim aquém de maneira nenhuma. É Vale a verdade. não pena fica. conhecer. Mas Muito bom. voltando lá na história, né? Como a minha casa era próxima do Glória, eu vinha ou de pé ou de bicicleta. Então, muitas vezes eu subia aquele morro ali do Parque de Exposição, que era um trajeto difícil, né? Porque é uma Nossa, subidona. aquele morro, Não, e ele naquela é... época ali nem era daquela forma. Ela Não, passava atrás do Parque de era Exposição, não pior era um isso? pouquinho. A estrada passava por trás do Parque de Exposição, não era assim, né? Não, Era, não era? não. Ali na primeira ponte, na segunda Ah, ponte, que hoje eles eu tamparam, né? conheço. Você seguia, acho que é um bairro novo, não sei como é que chama ali. Como é que chama aquele bairro? Ah, é da... Alta Bela, do... Bela Vista? Ah, Ah, o Bela condomínio? Vista. Isso, o isso. condomínio. Boa Bela... Vista, Boa Vista. Isso. Então, a estrada permeava ali, bem do lado da mata. Sim, Era por ali. E saía lá em cima, onde tem a porteira ainda, sim. mas que dá acesso àquela pousada dos motoqueiros, onde fica aquela luminária lá. Era por ali. Ah, não, por ali nunca passei, não. Assim, Mas era eu mais lembro, então. íngreme Era ainda mais hoje. Era, íngreme era. que Bem é mais. hoje. Gente, é muito íngreme, você É, não tá é entendendo. muito, não era pouco, não. Mas, enfim, logo, isso foi por pouco tempo, logo depois já começou-se a perua, mas aí os pais Você que tinha quantos anos pagavam, nessa eu época? tinha 7, 8 E vinha anos. sozinha? Vim, isso Gente, era tranquilo pra como é, gente. né? Diferente. É muito Aham. diferente. E se não tem recurso, você quer ir, você enfrenta todas as coisas. Era isso que a gente aprendia primeiro com os E era pais. ensinado, é Quer? verdade. Então vamos lutar, né? É. E aí foi vendo, assim, depois eu fiquei uns 2 anos assim, depois eu vim morar com a minha irmã, que morava aqui porque ela trabalhava, né? Dava aula. Então eu ficava aqui com ela durante a semana, final de semana eu ia para a roça. E foi essa luta até depois da minha mãe vir para o Glória, que a gente morar na casa que a gente viveu, passou o tempo até ela ir embora, que é aqui bem na entrada, que todo mundo conhece. Mas enfim, passei do Ferreira Garcia para o colégio, fiquei até a 8ª série, que não existia o 9º ano, era a 8ª série. Depois eu fui para Passos. A minha mãe queria muito que eu estudasse no SIC, mas eu não sei explicar por que eu não queria e eu quis ir para o estadual. Coisas de adolescente rebelde, né? E É a ela fase. me respeitou e literalmente eu não me arrependo, porque eu vivenciei muitas coisas boas lá. Tinha uma professora de português que ela gostava muito de teatro. Eu vou pecar porque eu não me lembro agora o nome. Eu tô vendo a imagem dela, mas o nome eu não me lembro. Ela me colocou para fazer esses teatros e era muito legal. Enfim, tirei o magistério e foi aí que começou a história como professora aqui no ano seguinte na prefeitura. Mudou-se a gestão. Na zona rural existiam várias escolas, nos bairros rurais, né? Capitinga, Taboas, Brejes, Miril, Cambaúbas, Mal. Fumal A Laís, e Palmeiras. a Laís que veio semana passada, ela estudou lá no Fumal, na roça. Sim, Estudou lá muito tempo, né? era, Aham. era a Marta que era a Ela não disse Contou o nome mesmo. professora. da professora, acho que ela Não não tô falou lembrada, mesmo. mas ela falou mesmo É, da escola. mas Ah, ela estudou lá, sim, escola de roça. e eram escolas. Ainda tem essas escolas, né? O Fumal Sim. eu sei que tem. A única que eu sei que foi desmanchada foi Cambaúbas, que era bem próximo aqui. Não tão, mas era bem mais próximo, perto ali do Geninho. Hum, Mas as outras, quase todas, o prédio ainda Ainda existe, existe, é. né? Então, assim, as professoras não eram formadas, mas eram senhoras, hoje senhoras, né? Naquela época não, que davam literalmente a sua vida, missão para educar, passar conhecimento para aquelas crianças, porque não tinha ninguém que fizesse isso. Lindo, né? Então, elas faziam isso. Claro que recebiam, mas era irrisório. Para mim, era um trabalho literalmente missionário ali, né? Ensinar as crianças dali do bairro. Então,
o seu Zé Heitor entrou e ele quis que as professoras todas que estivessem na zona rural fossem formadas. E começou por mim, né? Me formei em dezembro, e em fevereiro eu comecei. 1º de fevereiro de 89 eu comecei a lecionar. E começou a minha saga. Eu tinha ali 17,5, 18. Ele falou, ó, você tem que angariar os seus alunos. Uhum. E ali na Capitinga tinha, mas não eram tantos. E a pessoa que era meio aventureira, né? Nessa idade, pensa. E junto com meu esposo, né, que é o Eugênio, a gente é casado nesse tempo há 38 anos, é um ano só de diferença. Ele falou, não, vamos junto. E a gente foi Ele de já é daquela casa. região ali, não é? Ele é Ele dali, nasceu né? ali, Ah, ele nasceu na Capitinga. legal. Então, como era o povoado dele, ele Aham. conhecia tudo muito bem e nós fomos. Começamos ali no São José do Varisto, né, no Varistão. Tinha uma família lá, ali tinham 3 filhos, os 3 foram para a escola. Lá, mudando de Alhos para Bugalhos, lá na beira do rio, que era o Vinícius, que hoje tem lá um condomínio. Também tinha família de caseiros que tinham 3 filhos e eles vieram também estudar. Enfim, eu sei que a sala ficou com 20 alunos. Lotou a E a sala. sala era multisseriada, né? Esse multisseriado era de pré ao 4º ano, tudo numa sala só, com uma professora só. Aham. As carteiras eram duplas, de madeira dupla, sentava de 2 a 2, tudo muito simplório, mas o prédio ali na Capitinga sempre foi muito bom, era uma sala de aula literalmente muito grande, bem arejada, tinham 4, né? 4 vidros imensos, então assim, falta de ar ninguém tinha, calor também não. Mas assim, a gente era muito regrado as coisas para manipular, de ter, era o giz É. e o conhecimento e a boca mesmo. Eu gostaria de frisar a questão do vaso sanitário, porque na zona rural era casinha, né? Mas lá já Já tinha tinha. sanitário, mas era o sanitário que você ficava de cócoras. E eu Ah. achei muito engraçado quando eu cheguei, porque eu nunca tinha visto. Ou eu via a casinha mesmo, né? Com aquele buraco, a fossa e o buraquinho, ou então o vaso como a gente conhece até hoje. Não, lá era de cócoras, você tinha que abaixar e ficou durante um bom tempo isso. Era uma evolução, mas uma evolução que para mim Não ainda era era tão. diferente. Mas ali eu trabalhei no primeiro ano com essas crianças, literalmente foi a vida ensinando, porque a faculdade ela tem a teoria, mas na prática nós não temos muita coisa. Aí você Ah, tem fez, fez estágio. faculdade. Não, Não fez não, faculdade. eu fiz depois, né? Depois, Eu fiquei um entendi. tempo ali, ganhando experiência, aprendendo com a Aham. vida. Tive subsídio extremamente importante da coordenadora da prefeitura, que era a dona Júlia, né, proprietária desse lugar que vocês estão Legal. aqui. Né? Hoje a Raquel, ela em memória, mas é uma pessoa boníssima, com conhecimento gigante, com uma sabedoria enorme, né, com Deus no coração, tinha uma voz, sabe, Raquel, com a sua, e aquela pessoa magrinha, mas que se você olhava, você já ficava tranquilo. Ou então você já tremia nas bases. Com um brinco de argola. Era então de É. argolona mesmo, tinha Olha, Muito alinhada. caminhãozão, muito, né? Muito mesmo. que E assim, legal. eu devo todo o meu início de prática para com ela, né? Fica aqui a minha homenagem a ela. E assim, ela que fazia a vistoria nos nossos planejamentos, direcionava, tinha reunião com a gente semanal, depois quinzenal, depois mensal. Ela foi esticando, né? Quando viu que a gente ia dando conta, e ela fazia visitas à escola, chegava lá de surpresa, né? Aham. Felizmente estava tudo certo, sempre correu tudo muito bem, mas ela nos auxiliava bastante. Que legal. E tinha nesse caderno de planejamento, ela sempre gostava de colocar alguma coisinha. E eu sempre li algumas coisas muito assim, para o coração se encher de alegria, né? Palavras muito doces dela e de encorajamento, e agradecendo e me ensinando. Felizmente eram elogios e assim a gente ficava toda empolgada. Isso me fazia querer sempre mais. E foi assim que começou a história da Você professora. falando de homenagem à dona
Tá. O que aconteceu? Aproveitando então, Júlio, que você está falando de homenagem, eu quero fazer uma homenagem a todas as professoras, né, em homenagem a você que você está presente aqui, representando todas as nossas professoras, que foi, né, que nos deu os primeiros ensinamentos para nós aqui para todos nós, né, a gente estar hoje, precisamos das professoras lá. E eu quero homenagear também a minha mãe, que a minha mãe ela foi professora de roça, ela dava aula também, nunca foi formada também, não tinha instrução nenhuma assim de formação de professor, então quero deixar minha homenagem à minha mãe também e a todas as outras também que também não tinham instrução e que também, de alguma forma, dedicavam o tempo, eu nem sei também se recebia, se tinha algum pagamento também ou não, mas assim, se em homenagem a todas essas aí também, se você tiver alguma também, fique à vontade, eu já fiz a minha. Claro, né? Assim, a nossa homenagem é sempre ao professor, ao mestre, que é com muita dedicação, e eu falo por mim, que a gente vai além daquilo que a gente pode até. Porque olhar uma criança sentada atrás de uma mesa e você ter a responsabilidade de poder passar e ter que passar para ela algo que ela vai vivenciar depois da melhor forma possível, é bem tenso, né? Você fala, será que eu vou conseguir? Será que não? Porque também não depende só daquilo que você apresenta, depende daquele que recebe e do que ele vai fazer. Então é uma missão É um literalmente, propósito de vida, né? Porque exatamente. é É inexplicável, preciso assim. gostar Tem que muito. gostar, tem que querer, porque é desafiador, porque cada Muito, criança é de um jeito, né? exatamente, E né. Então o aí você primeiro tem que se desafio é esse. moldar pra. Eu admiro, viu? Com certeza. Nossa, eu admiro. Eu dou aula para adulto, eu já acho difícil quando eu tenho que ensinar um adulto. E criança, assim, é desafiador, porque ela está sendo formada, né? Sim, Então tem toda uma mas é bem E o que a gente gratificante. ensina, que vocês ensinam na incrível. escola, na casa é totalmente diferente. Às vezes, assim, né? Não segue o mesmo caminho, né? Em casa, os pais ensinam outras coisas. As crianças vê outras coisas também, né? É Né? comportamental, né, de Então, cada um, né. Então assim, é e aí difícil. você tem que lidar com essa variedade sem É, chegar, a escolhas, e um denominador comum precisa acontecer. Então é o grande desafio. Mas com as crianças é um desafio que, assim, a gente não quer desistir nunca, ah, não, porque é o olhar cativante, né? deles pra gente é como se tivesse assim com sede, falando, eu acredito, eu tô aqui. E a criança, ela faz essa leitura muito mais do que a gente. Se você não tá bem, um fato interessante que eu vou fugir um pouquinho aqui. Tinha dia que a gente não chegava muito legal na escola, né? E eu não sou de muita maquiagem, eu não, às vezes eu passava um batom para ver se chegava um tia, você tá triste? Né? Eu não Olha, falei nada, né? E assim, ainda tô de batom. Eles fazem mesmo essa leitura. E aí você desmorona. E aí é, eu começava a partilhar. O dia que eu não chegava muito bem, eu falava com eles em sala. Ó, hoje a tia não tá legal, hoje a tia tá triste, ou então hoje a tia tá com dor de cabeça. Vamos falar, até no comportamento isso ajudava. Vocês podem falar mais baixo, né? E eles colaboram, né? Então, assim, é um relacionamento, literalmente. Voltando às homenagens, sabe, né, que você que teve a sua mãe sabe muito bem, bem próximo isso, o quão difícil isso é e o quão gratificante foi. Eu gostaria de deixar aqui registrado, né, a minha homenagem à pessoa que estava na escola, é, Alves de Souza, que é na Capitinga, que era a Marídna, né? A Marídna é prima do Eugênio, é o pessoal de lá mesmo. Entendi. É, e essa homenagem foi feita aos servidores com a galeria, lá na prefeitura, se Isso, a vocês minha mãe tá lá, a adentrarem. foto dela tá lá. Então, até naquele pedir depois corredor, se a gente tiver Minha mãe tá lá. uma foto, um vídeo de lá, a gente colocar seria no vídeo pro legal. pessoal. Né? De um lado tá a história dessas pessoas que foram professoras e Aham. não tinham só o diploma, e só que eu notei a falta da Marídna lá, porque eu fui procurar a pessoa que estava antes de mim, né? Sim, E eu não achei. Então, pode ser, eu não sei o que que aconteceu, se ela não quis, porque eles Aham. perguntam pra gente, mas poderia ter um quadro ali com o nome, né, para ficar Verdade. registrado, porque quem não sabe não vai não saber. vai saber mesmo. E ela muito mais que merecedora nessa questão. Então fica aqui o meu Fica o pedido, né, e a registro minha também, homenagem né? a ela. Ah, quando a gente vai para um lugar,
uma E história ela, tem ela ainda vive? atrás. É, Ah, tá. ela mora em Passos, a mãe dela ainda mora lá na Capitinga, é bem próximo do grupo. Então, é a história de lá. Então, ficar Aham. registrado seria bem Bem legal. legal mesmo. Mas fica aqui o meu agradecimento a tudo que ela fez anteriormente, né? E todas as outras, né? A Marta no Fumal, que eu me lembro, hoje ela está aqui no Glória, morando aqui. Lá no Esmeril, a esposa do Zé Zé Coxinha, a dona Coxinha, Dona Célia, Célia. né? A Maria, que ficou comigo lá na Capitinga, que tá lá ainda. Assim, nossa, gente, a mãe da Dilzane, como é que ela chama? A dona Dona Conceição. Conceição. Então, são pessoas, assim, que literalmente deram a vida nessa missão. Nosso agradecimento eterno a elas umas que já se foram, outras que estão conosco, e também a nós que estamos aqui, né? Nosso dia 15 de outubro já passou, ontem foi o dia do funcionário público Isso. e nós somos também, É isso aí. né? A nossa homenagem também a essas pessoas que lutam, que batalham todos os dias para deixar a nossa cidade bonita, né? Bem arrumada, E tranquila. eu sou testemunho de que, assim, é, como a nossa loja recebe bastante turista, o pessoal elogia muito a limpeza da nossa cidade. Que bom, Olha, a gente fica orgulhoso disso, porque realmente é um fica. ponto muito positivo que a gente tem, que é a limpeza. Já amanhece, a cidade está limpinha, né? Os lixos já estão Limpinha, sendo já foi é. removido, então não tem sujeira, não tem nada. Isso aí, de todas as administrações, não só essa, mas as passadas também estão de parabéns aí por essa, Né? E tudo por isso esse graças ponto aí, ao ao funcionário, né? funcionário. A eles, assim, a nossa homenagem aqui. Mas seguindo a História. história, né? Então, assim, esse foi o começo. Depois eu morava na escola, eu morava com o meu sogro e eu vinha a cavalo para a escola ou a pé, porque a casa era um pouquinho longe, mas assim, uns 4 quilômetros, eu não sei se dá mais. E era um outro empecilho que eu tinha que enfrentar, um Nossa. desafio. Mas daí depois de 1 ano e meio, 2, a gente foi morar na escola, porque tem uma casa anexa, porque lá realmente o prédio é muito bom, e nós ficamos Aí morando facilitou lá, bastante. sim, É. por um tempo. E eu fiquei grávida da minha primeira filha, né? Eu tenho 3 filhos, 5 eu tive, 2 estão com o Papai do Céu, 3 estão comigo. Hoje eu sou avó de 2 netinhos lindos, de 3 agora, 2 já estão 3. aqui, um tá lá esperando para Esperando. vir, mas já é nosso, Que né? bênção, mãe. Então, nessa trajetória, a gente vai ganhando conhecimento e experiência, e eu vim pro Glória depois disso. Morava aqui e para chegar nessa Capitinga, tinha um caminhão de leite que buscava leite na zona rural com as latas. Então eu pegava o caminhão do Neto, da Zélia aqui, Sei. subia, quando tinha vaga na cabine, a gente ia na Senão cabine. tinha que Se ser em não, cima. tinha que ir lá em É cima, lá em cima puleirado mesmo. mesmo. Ah, é? E Era, por onde que passava? Capitinga é perto, né? é Mas a perto, gente não ia para mas dava a Capitinga. volta danada. Passava aqui Não. pelo Esmeril, tá, não é É Esmeril, porque ele ia pegar o Taboas, leite nos outros. dava a volta lá em cima, saía lá no cafezinho, que é indo para Delfinópolis, Sim, para chegar no Capitinga. Então dava uma Nossa. volta gigante. E para vir embora, a gente vinha de perua, porque aí eles buscavam a gente. O seu Inocêncio, né, o motorista, que hoje também já não se encontra conosco, que fazia esse trajeto. E um fato bem interessante, legal, que eu acho que ameniza um pouco da história aqui, é que eu ficava tão cansada, que a gente acordava muito cedo, né, para fazer essa volta. sim. Eu deitei no chão da escola e dormi. E ele chegou, e ele Ah chegou lá. na porta e me chamou. Ele falava muito Sim, baixinho. muito Eu baixinho. não ouvi, então ele deve ter me chamado algumas Aham. vezes. Eu sei que lá, numa vez que eu acordei e assim, assustada. Ele assustou mais do que eu, coitado. E depois ele foi me contar: olha, eu achei que tinha acontecido alguma coisa com você. Literalmente, acho que ele achou que eu tinha Não tinha nem morrido. nada. Então, Oh, assim, meu Deus. tem Que muita história história boa. legal. Tem Eu história falei para vocês que triste. nós temos muita história boa, e ó, essa é uma das histórias. É. É, tem história triste, história É, alegre, mas mas assim, enfim. Depois a gente passava no brejo, pegava a professora ali, que era a Dilzane, né, que entrou no lugar da mãe dela, a Dona Conceição, e vinha pro Glória. Então essa luta foi há alguns anos.
Depois começaram a fazer junção das escolas rurais. Um bairro próximo do outro, para ter-se duas professoras e dividir as turmas. Ficava primeiro e segundo, terceiro e quarto, já ajudava bastante, Sim. né? Só que aí nessa época já era o Ivanir e ele criou a pré-escola. Ele quis oferecer a educação infantil de 4, 5 anos, que é o prédio hoje do Anexo 2, que está até hoje em funcionamento com idas e voltas, mas hoje nós estamos lá, inclusive eu estou lá. E aí nós, da zona rural, que éramos mais velhas, tivemos o direito de escolher e vir. E aí as mais novas iriam para a zona Você já rural. morava aqui no Glória, né? Nessa época. Quando eu vim para cá, sim. Sim, É, entendi. porque aí eu fazia o trajeto do caminhão, né, já. Aham. Então, assim, nós fomos convidadas a vir, quem quis veio. Nós fomos fazer uma capacitação em Piuí, o senhor Inocêncio foi levar a gente de novo, e eu tinha muito medo da estrada de Capitólio, né? Uma vez eu contei quantas curvas a gente fazia, e Não é deu possível. 74 Olha aí! curvas, 74. Nossa, Mas eu tinha Mas é uma muito estrada que, medo. que dá medo É, mesmo, né? É perigosa. mas nós íamos todo dia, a É gente linda, mas é perigosa. Isso, a gente ficava o dia todo e à tardezinha voltava e assim, o medo era muito. Teve um dia que um recurso era, vou contar quantas curvas para esquecer. sim. Pra Esquecer o que eu distrair, tava né? frisando, né? Mas tinha outro detalhe só para ressaltar aqui. Mas a gente se capacitou e inaugurou a escola. Na verdade, foi adiada a inauguração por 2 vezes. Eu tinha montado já uma escola aqui particular que era um sonho, na casa da Dona Malvina, que ela foi pintada na época de vermelho. Acho que ainda tá até hoje, nunca mais mudou a Acho que não cor. pintou, não reformaram mesmo, não. É, mas eu tive a minha segunda, que hoje é a vereadora Brenda, né? É, eu tive depressão pós-parto e aí acabou que eu tive que fechar a escola. Também não me arrependo, porque era um sonho, só não deu certo, mas que valeu a pena. Mas ainda dá tempo ainda de acabar. Quem sabe? Acho que eu vou por outros caminhos. É. Mas, então, iniciou-se a educação infantil conosco aqui no Glória. Depois veio mais uma reforma, que era a ampliação desse atendimento para atender as crianças de 2 e 3 anos, e ali não cabia. E aí Era de cá, né? é o anexo 2 O anexo agora, 2, onde isso. foi a Secretaria O de João Saúde, já estudou direto no no Xodó. Xodó, Unidade 1, que é aquele Isso. prédio grande Que mais lá é pro uma fundo, beleza, né? Eu fiquei tão literalmente. encantada quando ele entrou na rede de escola, porque assim, minha referência de escola é de Londrina. Uhum, Não que seja ruim, mas é diferente. O cuidado que a gente tem aqui com as crianças é a mesma coisa que uma escola particular tem. exatamente. É a mesma estrutura. É psicólogo, é dentista, é nutricionista. Eu fiquei assim, gente, para mim isso aqui é uma escola particular. O método de ensino, do material que entrega de estudo, eu fiquei encantada, assim, é até uma das coisas que me faz ficar no Glória é o ensino das escolas daqui do Isso mesmo, município. Jéssica. A gente fica É. lisonjeado e eu posso dizer que eu fiz parte dessa trajetória inteirinha. Aham. Então a gente começou do zero, como eu falei, a gente tinha pouco recurso, mas tinha uma pessoa boníssima que lutava bastante para ter o melhor Você diante vê que aqui disso. nos grupos, né? Nos grupos era antes, não sei hoje qual é o ensino, mas antes era o tal de Pitágoras, né? Primeiro a gente não tinha nada, nós montávamos o material, que Isso. é lá com a dona Júlia. Depois começou o livro didático, porque nem existia o livro didático ainda aqui. Então, faz tempo, gente. O negócio aqui faz um tempinho. Então, o governo do estado começou a oferecer o livro didático. Então, a gente começou com material. Depois viu-se que poderia ser melhor e, felizmente, os gestores que passaram na educação, nós não podemos reclamar, não. Sempre todos que entraram injetaram mais e quiseram melhorar e a gente foi numa crescente, felizmente, né? Então, depois desse gratuito que era do governo, é, quis se implantar um particular, que de novo foi no tempo do Sosé com a Ana Maria, que veio o Pitágoras. E ele ficou por um tempo. Depois a gente viu que Eu ainda. falo porque a gente morava em Araras, o João.
estudava numa escola particular lá E e era era o assim com Pitágoras. Pitágoras também. Então, Como você vê, a eu fiz gente faculdade de Pitágoras. estudava tudo com esse Então, mesmo método. e Super era perto lá de no Pitágoras. Xodó 2 hoje, que era o único, que ainda não tinha o outro, que começou o Pitágoras. E ficou um tempo bom, mas depois a gente viu que precisava de uma mudança e felizmente, eu falo, eu não sou Gabriela. Eu digo, o que que é isso? Porque a gente sempre tem correntes, né? Quem concorda, quem não concorda, Sim, quem discorda, quem às vezes. democracia. Eu acredito que tudo para melhorar pode ser mudado, aprimorado, Concordo. porque ficar do mesmo jeito a gente sabe que não tem como. É. Então se aprimora, ou então modifica. É, Eu nunca tive problema com essa rigidez. Mas eu já tive colegas que chegaram perto de mim, porque Com quando era dificuldade de Pitágoras eu mudança. lutei muito para que acontecesse. Para rádio, já tinha uma rádio do lado da colina, eu fui, fiz uma gravação, e aí acabou que implantou. Quando a gente viu que não dava mais certo, a secretaria viu com todo mundo que podia ser diferente, nós começamos com a assessoria. Então, as pessoas vinham, né, os especialistas, e sempre foi especialistas muito bons, tipo Elvira, que é neurocientista lá naquela época. Hoje o que eu sei, que eu comecei a sentir o gosto por esse estudo, como é que funciona o cérebro, como é que educa a criança, sabendo como é que ela pensa, foi graças a ela e essa assessoria que a gente tinha, de entender, falar, poxa, a criança reage assim, é por isso. Então, Uhum. lá atrás, é a Elvira que dava assistência para a gente. Junto com ela tinha o pessoal de Ribeirão, da Batata Quente, que eu não vou me lembrar o nome de todo mundo. Mas na pré-escola também fez-se uma revolução. Hoje na escola, se vocês forem na educação infantil, aqui no Ferreira Garcia, vocês vão ver rebaixamento de teto, que são os móveis, que é trazer mais perto da criança. E a gente nunca mais deixou, acabou a assessoria, mas o que a gente aprendeu não tirou. Continuou, né? Então, Então continua colocando isso, em prática. renova, mudou-se todo o aparato dentro da sala de aula, fez-se os móveis, que eram as colmeias, o espelho, porque precisava trabalhar o corporal com a criança se vendo, Sim, o cantinho da leitura, sabe aquelas coisas que a gente fazia, mas não tinha muita noção do que, por que, nem como, sim. ou então não E não tinha tinha recurso e estrutura, não né? tinha estrutura. É. Então essa estrutura foi toda Um transformada, investimento bem pesado bem, um nessa área investimento aí da pesado. educação. Depois viu-se que também já não estava sanando todas as dificuldades. E quando você E vai acorde um aparecendo lado, outros, né? isso, Vai É, aparecendo aparece mais vai outros. ficar um pouco aqui é, sem. O Matema foi outra assessoria que até hoje, se vocês pesquisarem, é assim, é top dos tops, que é relacionado à matemática, ao raciocínio matemático. Eu sou ruim de matemática. Então, para ensinar, eu tinha muita Sim. dificuldade. Não de português eu gostava de leitura, de poesia. Então, a facilidade que a gente tem, Com você certeza. transmite. E o Matema veio comigo sanar primeiro a minha dificuldade, Aham. entende? E aí eu tinha mais facilidade de passar para as Sim. crianças. E é muito melhor. Mas, enfim, vendo outras necessidades, entrou o ângulo, né? O o sistema ângulo ângulo de inclusive ensino, também, eu lembro. que ele ficou por Foi aí que o muito João entrou. tempo. E, enfim, teve uma luta depois entre os professores, que uns queriam, outros não queriam que tirasse, e sempre foi perguntado a nós, com ata e tudo. Teve até uma manifestação de rua, debate lá na Câmara. Isso é educação, né? Com certeza. É, decidiu-se por não tirar. Quando, em 2020, quando eu fui entrar para a Secretaria de Educação, a gestão anterior recebeu uma carta dizendo que eles não ficariam mais no município, que eles só atenderiam particular. E assim, eu lamentei bastante, né? O material era Até maravilhoso. cogitou-se a hipótese de que a gestão estava tirando, e não era nada disso. Uhum. Tinha carta lá para mostrar. Hoje, se forem contactar, vão ver que não consegue, público não consegue. Enfim, foi-se novamente outra questão de e agora? Volta para onde? E quem ficou optou pelo ensino que nós estamos agora, que é o sistema etapa. Ainda é um sistema de Muito bom. ensino, né? Bem antigo essa etapa também, não é? Eu não Assim, sei não, dizer o tempo, mas eu sei não é não novo, é novo. né? Mas assim, o que eu estou querendo deixar marcado é que sempre tem algo
a mais. Né? O gestor não precisava oferecer isso, porque tem um material grátis do governo. Exatamente Mas esse ele quer cuidado algo que eu melhor, acho legal, né? sabe? Que é algo mais, Então, né? existe hoje na escola algo que não tinha também. Assistente social escolar Assistente agora. social, olha O aí. psicólogo escolar, ele não é o clínico mais, Aham, porque olha. existe uma diferença. Então, clinicar é a saúde, o escolar ele tem uma outra função. Então, nós temos também a fono, que era na escola, ela faz pela saúde, mas há o encaminhamento. Então, assim, Sim. nessa questão, todos os gestores têm um olhar voltado para aquilo que a gente pede, né? E coloca como prioridade ou necessidade. Claro que não dá para atender 100%, mas eles fazem literalmente o possível e a gente cobra Aproveitando, bastante. assim, uma pergunta. E vocês identificam, por exemplo, na criança, que ela tá, que a família que está tendo algum problema, vocês conseguem identificar na criança, assim, sei lá, a criança chega nervosa, sei lá, Se aconteceu alguma coisa irritada, em ou aconteceu alguma casa. coisa, vocês conseguem identificar isso e aí vocês levam a psicóloga até na família também, ou traz a família para a psicóloga também? Vocês conseguem identificar isso? Uma pergunta legal. Eu não vou citar nomes, Sim, tá? lógico. Não, não. Desculpa, gente. Não. Eu não vou citar nomes, mas lá no meu começo, lá no comecinho mesmo, eu digo que professora, quando entende por missão também, isso tá dentro. É quase que uma intuição, sabe? A gente fala, as pessoas falam, que é isso? É igual fala de intuição feminina, me desculpe você que é homem, Não, mas mas A sabe gente que sabe. existe? O professor tem isso também. E junta com a teoria e com a prática dos anos, é literalmente o olhar clínico, sabe? Lá no comecinho, eu mesmo sem experiência, acho que foi no meu terceiro ano, chegou duas crianças, uma tinha já detectado, né, a questão, a necessidade, mas ela também já estava na escola. Mas chegou uma outra criança que eu comecei a relacionar o comportamento e eu achava que não estava certo. Eu tinha um quê. Sim. No começo foi bem difícil, porque isso existe até hoje. Enquanto família, nós não aceitamos a dificuldade. E a gente entende isso, né? Não é fácil para ninguém mesmo, não. Mas depois de uns 3, 4 meses, a família decidiu ir averiguar e literalmente a criança era portadora de necessidade, Aham. tinha uma deficiência e ela foi estudar na PAI. Sim. Então, assim, eu fiquei Mas é importante essa feliz, né? visão, né, do professor, porque às Exatamente. vezes dentro de casa você não percebe mesmo, ou não quer perceber. Essa é a Exatamente. É a verdade, assim. negação que vem primeiro, E eu né? acho que é natural isso, Natural, entendeu? Não literalmente. criticando as famílias. Mas esse olhar do professor, esse cuidado lá, te leva a levantar uma anteninha ali e falar, Exatamente. opa, vamos olhar com mais cuidado e vamos ver, averiguar, né? A gente é É oculista muito. também, sabe? É. O professor, ele literalmente acaba sendo um pouquinho de cada Não, mas coisa. Isso assim. eu falo que, assim, a nossa dona Maria José, que Deus tem, foi minha Sim, primeira professora no pré também, é, ela que detectou que eu tinha o olho, como é que chama? Olho torto, virou, tá era vendo? Estrabismo. Eu estrabismo, disse que a gente é oculista. ela que detectou. Foi ela mesmo, não foi a Peruana, mas ela que A também que gente eu tinha, aprende a Mas eles observar e aí põe falam. na que eu tinha frente para ver se dificuldade, melhora e melhorou. É, Opa, então é o que eu tava pensando mesmo. Aí você chama a mãe, fala, ó, leva no oculista, leva no médico. O se é de comportamento, chama os pais, tá comportando assim, lá na conversa. casa tá. E a gente começa a fazer uma avaliação e chegar num denominador comum. Com o psicólogo, a gente senta e propõe a mesma coisa e vai ampliando isso até Sim, chegar no diagnóstico de que, opa, a gente precisa fazer algo mais. Onde? Daí o especialista entra. Se é o psicólogo, se é comportamental, ele vai fazer o trabalho dele. Se ele vê que é neurológico, ele encaminha para o pediatra, porque eles podem, e, nós não podemos. e aproveitando todo esse negócio aí, você me chamou a atenção do negócio aqui. Eu sei que lá na escolinha de vocês, talvez as crianças são muito pequenas, não tem todo esse problema com o celular, Ah, né? tem? Tem. Tem. já tem, já. E Mas, muito. mas aí o gancho que eu queria pegar é o seguinte, é com relação ao comportamento. Porque assim, mesmo que eles não tenham o celular ali, mas em casa tem. Sim. Em casa tem o celular.
Então ali, talvez eles ficam Sente eufóricos, até falta, né? aflitos, fica, né? Da escola. Eu acho que fica É. ansioso. Não sei se isso acontece também. Perguntando que às vezes Acontece, eu acredito que deve acontecer. acontece, e é um grande problema atual. Nós tivemos o ano passado fazer uma palestra com os pais. Aqui a gente não está culpabilizando ninguém, Sim, porque não, cada um sabe da sua necessidade, lógico. mas a gente vê as consequências, né? E felizmente ou infelizmente, enquanto eu, mãe, vó, toma o celular que a criança fica realmente quieta e dá Quieta, tempo lógico. de você fazer as coisas, mas o que você vai ter de, de pagamento Consequência daquilo depois, depois é nossa. muito caro, é muito maior. É você com o trabalho e a criança que vai sofrer. Então, por que que eu estou falando que isso acontece? Na escola, essa dependência está à mostra. Houve um avanço com a proibição pela lei, mas aí Sim, atinge os meninos é maiores, maior. né? Não pode, não pode. Eles temos até que levamos na mochilinha, a É, gente guardava e tá tudo certo. Mas a gente observa a dependência em casa pela desatenção, É. pelo comportamento agressivo. pois é. É, É eles como se eles não tivessem concentram, eles não com uma concentram. abstinência de celular, Exatamente. né? E hoje, cientificamente, é comprovado, já é comprovado, é, o quanto isso prejudica esse tempo de tela excessivo. Aliás, a criança até os 2 anos, o pediatra diz que não devia nem olhar para tela nenhuma, nem pequena, nem grande, né? Entendi. Então, assim, a gente já está colhendo, infelizmente, esses frutos não agradáveis. Aí a gente chama os pais, coloca a questão. Primeiro vem a negação, né? A gente, não, aí eu dou pouco. Mas a criança, ela mostra exatamente como é em casa. É. E como ela mostra em casa, que é na escola, porque ela brinca de escolinha, limita o professor. É, Ela brinca no brincar livre, ela mostra o comportamento da casa. sim. Então, assim, a gente pode fazer uma avaliação aí. E a gente chama E os vocês pais e estudaram tenta para isso também, ajudar. para Se estudar prepararam um para pouco isso, né? estão preparados. Ainda mais Exatamente. ali na primeira infância ali, É, que tá moldando tudo, realmente o apoio da escola é muito grande. Não que seja para criar, né, para educar, mas para apoiar mesmo, assim, para ter uma ajudar a Essa orientar. semana mesmo nós É. conversávamos sobre isso na questão da linguagem. Olha como é que o negócio vai muito além. Uhum. Como a criança está ali na tela e assim ela fala assim, outro, e são vídeos curtos, né? Nossa, É tão curto que não dá nem tempo, mas elas não nem dele esperam nem acabar. raciocinar. Fala, outro. É, E não fala nada, mas escuta tudo ao mesmo tempo, sim. mas não verbaliza. Crianças de 2, 3 anos, que lá no final dos 3 anos não está falando. Júlio, mas se elas não conversam, isso já está É. gritando lá dentro. A gente já começou a observar, falou, gente, olha o que está acontecendo. E aí os pais em casa, como não tem tempo de conversar e de falar para a criança ter que pôr para fora em palavras, ele está só internalizando. Às Só vezes acha internalizando. que é um atraso na fala da E não, criança e e não não é. é. É só Ele o até que a sabe criança falar, tá mas fazendo. ele não põe para ele não fora. está sendo instigado a Não Ele tá falar. não sendo estimulado, né? socializa, né? É, Ele não sabe falar das emoções. é, É, e assim, nessa idade já não se sabe, sim. porque não tem um vocabulário para isso ainda. Então, tá dificultando cada dia mais. Eu Então, falo que eu tenho um de 7 anos lá em casa e esse começou a ver YouTube, né, há um tempo. Aí assistiu um vídeo, outro, tal, assistindo com ele, legal, beleza. Se você piscar e sair de perto, ele vai para aquele shorts, que é igual os stories. exatamente. Aí é um atrás do outro. Aí eu fiz um Exatamente. combinado com ele lá, que se ele ficasse sem assistir o mês inteiro, ele ganha uma mesada. Aí agora ele tá sem assistir, já tem Que bom. assim uns 5 Você meses. negociou com ele. Foi a única forma que eu consegui controlar, porque eu já tentei proibir, e a criança é curioso, os amiguinhos estão assistindo, mãe, fulano viu, quero ver, tá na televisão, à disposição, né? Se Exatamente. você não achar um jeito de fazer um acordo com a criança que ela concorde com aquilo e ela compre a ideia, é muito difícil de você Sim. controlar, porque vai ver escondido, Vai. entendeu? Vai chegando, então a gente conseguiu chegar num consenso de acordo. Foi, por E enquanto, quantos tá sendo. anos ele tem? Tem 7. 7. Então, assim, você ainda consegue fazer isso com ele. É, O que a gente coloca para os pais de 2, 3, 4 e até 5 é que
Literalmente, claro que a gente não quer que você use de grosseria, mas o limite, Limite. quem mostra e quem É, põe e quem determina é o é pai. o pai. E outra, ele tem dinheiro para comprar um celular? Pois é, Não tem. não Então, tem. quem deu para ele? Ué, Você. Então, a É, responsabilidade é de quem? Sua, concordo né? E aí a plenamente. gente joga na criança. Ah, mas ele não fica sem, não E fica eu mesmo, acho você que já assim, deu, se não tem né? tempo de olhar junto com a criança, não deixa a criança olhar. Exatamente. Porque você não sabe o que tá olhando. Às vezes eu andei vendo umas reportagens de desenhos que eu achava inocentes, passando umas coisas horríveis. Legal que você tocou nesse assunto. Entendeu? Vamos ver se a gente está na mesma vibe aqui. Você pode citar um desenho que você achou que não dava certo? Ai, de cabeça eu não vou lembrar o A Peppa. nome. A Peppa, Exatamente. exatamente. Instiga a teimosia. Exatamente. Ela é Ela é grosseira, grosseira. Gente, mas eu vou falar uma coisa pra agitada. vocês. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Não defende a porquinha, Não, não. não, a porquinha não. Essa não é da minha época. não, Vou tem voltar lá outros. nos anos Não, 80, lá, é. até hoje. O Mas, pica-pau. não, é. O pica-pau, eu vou te falar uma coisa pra você. Ele é um bichinho que faz Safado. lá de ó. Ele traga e a gente assiste. Mas é isso aí, que, por assim. exemplo, Tom e eles Jerry. pintam. É a mesma linha. Eles pintam um desenho tão rosinha, alegre, Muito. feliz. E são vários, 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 vários. Eu comecei a falar, meu Deus, eu acho que eu não posso deixar meu filho ver isso. Mas tem alguns que são bem agressivos. Mas nessa linha, Ramiro, vamos fazer a comparação, porque ela existe. O desenho da Peppa, que não sei nem como é que pronuncia exatamente, e Marcha e Urcha Marcha e outro Urso, também. E não são tão antigos, não, são atuais, mas já Isso, estão mas desatualizados. Tem outros já agora. tem uns vindo. Mas esses dois eu queria muito citar, porque geralmente quando você pergunta para a mãe, você tá vendo que eles estão vendo? Não tô. O quê? Que ele fala, esses dois desenhos, vai pelo amor de Deus, não deixa, não. E se você fizer essa comparação, você fala, não, pode, porque via o Pica-Pau, via Tom e Jerry. Só que são, como é que eu falo, agressões muito diferentes, sutis. Hoje, ele não faz com o animal. É como se fosse na família, na É casa, uma família, pessoa, todos eles relacionamento. são Eu não assisto. família. O desenho Eu nunca vi. não. O Tom e Jerry corre atrás do animal e aí ele machuca uma. E ele é um animal mesmo, entendeu? Ele é um bichinho. Não que animais possam agredir, Sim, mas mas é Mas uma é entre diferença. eles ali, e tem que tomar esse cuidado. Eu gosto muito de desenho, sabe? Todo filme de desenho que o João põe, eu sempre assisti junto. Eu gosto de assistir junto com ele. Mas outra coisa que tem que tomar muito cuidado é videogame. Esse é um outro fator, né? A tecnologia, ela tá aí, não tem como você tirar 100%, porque é da geração. Assim, a minha também veio com isso, menos, mas veio. Mas agora é muito forte. Eles têm, com 4 aninhas, sabe jogar, sabe mexer no videogame. Criança Entendeu? hoje nasce, você dá um Eles nascem celularzinho pra ela, ela sabendo, sabe mexer. O negócio é acompanhar, né? Sentar, acompanhar, e se não conseguir acompanhar, desligar. Exatamente. E o risco que se corre do que aparece ali, né? E levá-los a algo, assim, muito pior do que a Muito gente imagina. trágico. Mas, enfim, voltando ao nosso assunto, mas tudo é educação, É. né? Lá na sequência didática da coisa, então nós passamos por várias etapas, vários crescimentos, chegamos, isso aqui eu não podia esquecer, né, de falar, o município do Glória esteve por 2 vezes em primeiro lugar no ranking de educação do estado de Minas Gerais, primeiro lugar mesmo, né, nos Parabéns. 800 e não sei quantos municípios, que agora eu não sei exatamente. Que E legal. no Brasil, nós chegamos ao 15º. Olha! Faz um tempinho Já já. faz, Nós não estamos, nós não despencou, não, né? A gente ainda está bem. Mas Maris Guia uma vez esteve no Glória. Assim, acho que a Tânia, a professora Tânia, entrou na secretaria, ela trouxe o Maris Guia. É uma sumidade ele também. E ele falou isso com a gente: olha, pessoal, vocês estão lutando para subir a escada, que começou o IDEB, SAEB, que o governo mede, o índice. Então, vocês vão subir. Só que não pense que quando vocês chegarem em cima que fica fácil, não, que aí fica mais. Cada degrau que vocês subirem vai ficar mais difícil manter ou subir mais um pouquinho. E a gente sentiu literalmente isso na pele. Mesmo porque quem está lá para trás também quer chegar lá na frente. Então Exatamente. vai correr para melhorar, né? E aí Então a gente saiu chega do num 5, topo que acaba quando tendo começou a que gente fazer tinha 5,1, que não era ruim, que a gente já estava à frente de muitos municípios. Nós chegamos a quase
eu posso falar um desses, mas eu tenho quase certeza, quase 8, 7,6 eu tenho certeza absoluta. Eu tô falando porque eu fui para educação infantil, isso ficou um pouquinho, porque aqui no 5º ano, mas a gente não caiu do 7, tá? Tá acima, não sei exatamente hoje. Segunda-feira os meninos estavam fazendo a avaliação, né? Mas é isso, é a gente manter aqui ou melhorar. E não é fácil. Mas a gente tem professores com garra, que Eu querem, admiro mesmo. que luta, a gente reclama mesmo, a gente chora mesmo, mas a garra de você falar assim com o pessoal, vamos, todo mundo topa, todo mundo corre atrás, vale a pena. É verdade. Ô, Júlia, aqui a gente tem uma pergunta do Ramires. A pergunta que a do Jéssica Ramires. trouxe, a pergunta do Ramires. É a pergunta que aperta? Não, é bem... Daquela Mas a pergunta que a gente faz é voltada para o turismo, Sim. tá? Então, assim, o nosso podcast também fala-se Tem também de um- turismo, tem envolvimento da nossa região. Então, assim, o que eu quero saber, você na sua área, professora, assim, se vocês têm algum trabalho com as crianças lá que vocês estão formando em pequenininhos, se tem algum trabalho que vocês fazem mostrando o turismo, ou se vai na serra, ou se tem algum trabalho que vocês plantam árvores, sei lá, alguma coisa assim, vocês já têm algum projeto, se a Escola Municipal do Glória ou de São Sebastião do Glória tem algum projeto voltado para o turismo, sobre o turismo. Eu vou te pedir licença para responder essa questão, voltar um pouquinho na, Tá, na fique à minha vontade. história de novo, porque o professor tem isso dentro dele também. E como a gente mora aqui desde que nasceu, é quase impossível não ter essa questão intrínseca na gente. Depois eu vou falar do conteúdo. Quando eu comecei, então eu comecei como professora, né, de uma sala muito seriada, e que muitas vezes até a merenda eu fazia, porque teve um tempo que eu fiquei sem a merendeira, então eu fui de merendeira a secretária de educação. Então eu passei por todos os níveis. Felizmente, Deus me permitiu e me deu a graça e a bênção, né? Então, a merendeira, a professora. E essa semana, literalmente, eu fui procurar um xerox na minha pasta na prefeitura, foi lá que fica os arquivos velhos, né? Toda a sua Porque história, nem né? casa eu tinha. Tem mais um que eu achei na pasta. Então, depois eu fui convidada a estar lá na prefeitura. Eu fiz o concurso de professor, o primeiro que teve, e eu passei, aí eu fui empossada. Depois o de supervisão, o único de supervisão que teve no município está até hoje. Somos 4, uma aposentada e mais 3 agora que ainda estão ativa. Depois eu fui para a sessão de coordenação da educação, que não era secretaria, mas era uma sessão de coordenação. Depois eu fui convidada para o cargo de diretora pedagógica, que cuida na secretaria da parte pedagógica da escola, quando o Ângulo entrou. Depois eu fui para a secretaria. Fiquei muito pouco tempo, fiquei só 4 meses, mas eu subi todas as escadas. E estou lá na escola ainda, e não interessa onde eu estou. Lá na cantina ou lá na secretaria, o meu trabalho sempre foi e será o mesmo, querendo sempre o melhor para todo mundo. Mas por que eu estou falando isso? Nesse caminho, muitas ações foram feitas, assim como o sistema. Nós temos a honra de dizer que os gestores novamente se preocuparam também com essa questão e hoje o município tem algo que muitos não têm. Primeiro que é um livro de história do Glória, chamando Memórias, ai gente, que vergonha, né? Mas Memórias do Glória, o Glória é alguma coisa assim. Ele é cor bege. Ele tem na biblioteca? Tem na biblioteca. Conta a história do Glória, da emancipação, tudo. Tem fotos antigas, é muito legal. Do professor Grilo. Ele foi contratado, fez todo um trabalho histórico e escreveu esse livro. Ele não é fininho, não, ele é grossinho. Glória tem história. Depois tem um outro livro, que é um mapa rodoviário do município do Glória. Eu vou pecar se eu esquecer alguém, mas eu tenho certeza do Zoroastro e do engenheiro Valdir Barbosa, que fizeram todo esse trabalho de medição, de conhecimento. Então, todas as estradas vicinais ou até as encruzilhadinhas tem nome, tem registro. Então, se você pegar, você consegue Eu se convidei o Zoroastro localizar. para vir aqui também. Mas nós vamos ver um dia para ele poder estar vindo aqui e Vocês contar vão essa ver. história para nós. Que lá é um museu ambulante, né? O pai era, ele é mais assim, um pouquinho. Tudo que vocês precisarem saber,
pelo menos eu recorro àquela pessoa boníssima. Ele é um museu ambulante. Tem um outro livro que também todos tiveram a ajuda dele, inclusive o Plano Decenal de Educação, o primeiro que teve no município. Sentamos nós dois, eu não era secretária, nem era diretor de departamento, mas eles me chamaram enquanto supervisora para ajudá-lo, até pela afinidade de história, né, de gostar disso. Tem um livro que está registrado em Belas Artes, no Rio de Janeiro, que são os símbolos do município, que é a bandeira do Glória, a bandeira, o brasão do município e o hino do município e o hino da bandeira. Então, nós temos tudo isso registrado. O hino do município foi a dona Júlia quem compôs, né, a dona Júlia Guimarães, a melodia do Zoroastro. O hino da bandeira do Glória é uma composição, letra minha, e a composição do Zoroastro. E aí eu vou deixar aqui, né? Eu vou puxar um pouquinho aqui. Se eu olhar para a bandeira, abrir e ver o desenho que tem lá, e o que tem? E começa assim, né? O que posso em ti encontrar. E aí, nas estrofes abaixo, vai se falando o que eu posso encontrar. Um rio que ladeia as montanhas, o café, os trabalhadores que acolhem, as cerâmicas que eram joias, que hoje são ainda joias raras que nós tivemos. E lá na última estrofe termina o refrão, mas com uma frase diferente. Tudo posso em ti encontrar. Então, você que vai vir para o Glória, vou fazer uma propaganda aqui. Isso. Vai encontrar o que aqui na canastra? Tudo. Aqui tem exatamente de tudo um pouquinho. Belezas raras, raríssimas, um acolhimento perfeito, gente boa, hospitaleira, cafezinho bom e muita história. Muita história. Então, assim, diante de tudo isso, o que se faz na escola? Curricular hoje. Na grade do ensino fundamental tem o turismo. Na educação infantil está incutido na BNCC nos eixos. Júlio, mas tem uma proposta pedagógica curricular escrita? Não, isso nós ainda não temos, Sim. mas é um sonho. Mas vivenciar, a gente vivencia, a gente faz trabalhos do meio ambiente, coleta seletiva, não tem jeito de não trabalhar isso, né? No próprio material do Etapa, induz. E a gente traz para a nossa realidade. Mas específico ainda. Eu sempre gosto de usar o ainda. Tem o nosso operador de áudio ali, que é o João Vitor, né? João Vitor, acho que ele desenvolveu lá um projeto de horta lá. O que era lá, João? Hidroponia nas escolas. Hidroponia nas escolas. Que legal. Projeto, mas não foi avante. Quem sabe, né? A gente tá lá no Xodó de novo. Quem sabe? Ele falou que é hidroponia nas escolas. É isso que ele falou lá, né? Legal. A gente tinha o viveiro municipal, né, aqui na entrada, não o lá de cima agora, que as escolas faziam as visitas. Teve horta já na escola que os próprios alunos mexiam, e isso na educação infantil é colocado na grade, se a gente, né, usufruir disso. E existe toda aquela adequação. Agora dá, o outro não dá, então registrado. E não, ainda a gente não tem. Mas a gente vai ter, eu ainda acredito. Mas vocês já vão plantando, já vão falando, já vão plantando a cabecinha dos meninos. A gente faz bastante. Já vai melhor. Lá na minha casa mesmo, aqui na roça, como teve aquela história quando começou das APPs, o Clotilde de Simone fez um projeto, se não me engano, a professora Zeneide, tinha um projeto com as crianças, eles foram para lá plantar. Hoje tem muita árvore que ladeia o córregozinho lá, que é dessas que os alunos plantaram. Aqui também, né? Eu lembro que aqui no Brás, aqui no Brás também. Um trabalho também. Embaixo ali no Sonenê também fizeram também, fizeram aumentou a área de floresta ali. A professora lá, a esposa do Brás lá. Ionista. Eu lembro que é a professora, né? É a professora também. Eu lembro disso, que ela fez um trabalho com as crianças lá. É isso, né? A gente está encaminhando para o final. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Queria que você deixasse um recadinho pro pessoal de casa, para quem está assistindo a gente, né? Tanto os turistas que são de fora, o pessoal da cidade também.
com certeza vai estar assistindo para conhecer um pouquinho mais da sua Com história. certeza. Tá, foi um prazer. A gente tem uma admiração muito grande por você, pela sua trajetória. Foi muito bom você ter compartilhado. Acho que foi muita cultura, né, Ramires? Cultura. Muita Pô, cultura. aprendi bastante coisa. É, eu gostei muito. Vou atrás desse livro do Glória, porque eu Nossa, gosto de Vocês vão da gostar. gente até Vamos falar ver um pouco mais sobre isso, colocar lá trazer o grupo de lata que o pessoal Exatamente. isso, botar uma foto trazer do um grupo de pouco lata que disso a para o gente nosso consegue. Instagram. Então, fica o convite pro pessoal de casa seguir o Instagram também para ficar por dentro de tudo. E eu queria que você deixasse o recado pessoal pra gente já finalizar. Bom, eu vou começar, né, pelos agradecimentos aqui. Eu queria muito agradecê-los novamente pelo Obrigada. convite. Eu fiquei lisonjeada, fiquei honrada, fiquei Que bom. emotiva, porque assim, é, felizmente eu sei que tudo que eu fiz foi com muito carinho, com muito esforço, mas a gente não, a crença da gente, a gente não sabe receber, né? É, infelizmente não nos ensinam a receber. A gente acha que nunca é digno daquilo que a gente tem de bom. Mas se vem uma alfinetada, você fica quietinha ali, às vezes aceita ou então retruca, É. mas o elogio, a gente, pelo menos eu, não aprendi a receber sem ficar com vergonha, assim, é pra ficar feliz, mas primeiro a gente Pra fica ficar feliz, envergonhado, né? verdade. Então, assim, eu agradeço imensamente, fiquei muito, muito feliz nessa idade receber essa honra, o trabalho que vocês fazem aqui, que eu tenho certeza que é uma história que vai ficar aí afora e que hoje Isso, é um abrange o mundo. registro. Não é o nosso município pequenininho, é o mundo. Então, É. eu tô no mundo, gente. Amém. Tô feliz por isso, né? Se nascer tem que marcar história, eu fiz o meu papel. Só tá faltando escrever um livro, apesar de tem outro Escreva e livro, volte tem aqui. outro o livro que tem na biblioteca, é um livro de poesias que foi uma coletânea que a professora Selma fez, um projeto e reuniu, inclusive tem minha e tem da Brenda, porque a Brenda Que também legal. fez o texto Olha. e ganhou. Na época ela foi a Belo Horizonte, ganhou, foi a Brasília e ganhou Ó, com uma poesia do Glória, Minha Cidadezinha. que É legal. mais, Olha é um só. monte de história. Enfim, agradecer também a vocês que estão me ouvindo hoje, ou vão me ouvir amanhã, ou daqui sei lá quantos anos, né? Fica aqui a história de uma pessoa que deseja, que quer ser simples, mas que contribuiu e quer contribuir cada dia mais. E fica a lição dos meus pais, minha filha, com todas as suas caídas, com todos os declives, com tudo que tiver de história triste, nunca se abata, porque você nunca perde, você sempre aprende. Caiu, levanta, aprendeu, vai em frente, siga, faça novamente, de novo ou novo, né? E é isso, é nunca achar que perdeu, porque a gente nunca perde, nós Com aprendemos. certeza. E passar pela vida aprendendo vai ser até o nosso último suspiro. Concordo. Muito obrigada. Eu quero convidar a vocês e convidar a todos, né, para segunda-feira. Olha, gente do céu, acho que foi o ano assim que eu não sei se Deus está querendo que eu me despeça da missão Mas em alto e Ah, bom ok. tom, mas ele está me proporcionando coisas é os muito boas, reconhecimentos. sabe? É. Estar lá à frente da escola junto com a Suzy, ter voltado, que eu já estava me despedindo, ser chamada por vocês, e agora na Câmara eles vão fazer, eu vou pedir perdão de novo, é uma honraria, Solenidade. é uma solenidade de honra ao mérito. Eu estarei lá. Eu não sei como é que chama, me perdoa, mas vai ser segunda. Então, são indicações e eu vou estar, né? Então, vocês estão Que convidados a estarem lá legal. comigo. Eu estarei registrando lá. Por ser assim, eles acharam que eu sou uma pessoa que pode contar história e servir de exemplo, e que bom, eu fico muito feliz, apesar de ter sido indicada, vou tirar o apesar, de ter sido indicada pela minha filha, no momento eu fiquei até assim, brava com ela. Olha como a gente é besta, né? Minha filha, mas você é minha filha, né? Então os outros vão achar que é porque. Mãe, a sua história eu conheço melhor do que ninguém. Então, me deixa valorizar, porque eu sei que muitos valorizam, mas eu quero. Assim, aí foi outro presente para mim. Falei, puxa vida, Mas chorei. se todo filho é, Pudesse dar essa honra, né, pra exatamente. mãe. E se os pais fizerem o seu papel, fica aqui o meu abraço,
né, o E o nosso, nosso como é convite. que chama o nosso colega ali? Nosso diretor de Nosso áudio Nosso e diretor vídeo. de diretor áudio. de áudio e vídeo, né, que fica fazendo sinais pra gente, muito obrigado, né, pela descontração. Gente, é isso. É Um isso. grande e forte abraço com vocês todos. E Ju, venham pro Glória. Ju, É. muito obrigado, então, por você ter vindo aqui, tá? Disponibilizado seu tempo, Eu sabe que também por agradeço. isso. Tá? Mas a gente agradece de coração e pelas palavras que você falou aí. Se Deus quiser, segunda-feira a gente vai estar lá, então, para prestigiar você. E não Muito só você, obrigada. como todos Isso mesmo. que forem estar lá Sim. também, sendo homenageados. Juntos somos mais. Juntos Com somos mais. certeza. Muito Então, obrigada, Julie, muito mais uma obrigado, vez. gente. Obrigada, pessoal de casa que assistiu até aqui. Obrigada aos nossos apoiadores, que sem vocês esse projeto com certeza não estaria crescendo como está. Nosso agradecimento de coração. E se você quer se tornar um apoiador também, a gente fala aqui sobre vocês. Fala no Instagram também, aparece durante todo o episódio aqui atrás da gente o nome das empresas que estão nos apoiando, que é o Sabor Serra da Canastra, é um dos nossos apoiadores. A gente queria agradecer, além de ser um café muito gostoso, né? Gostoso, bom demais da Muito bom, foi o que a gente tomou. Isso. Foi o que a gente tomou aqui, então assim, ó, aprovadíssimo, é super saboroso. Que comigo queria agradecer o Vovô Piriá, que é um parceiraço, assim, tá sempre com a gente, restaurante de comida mineira, alta qualidade, tanto no atendimento quanto no ambiente, na refeição, um restaurante de primeiro. Glória precisava de um restaurante Precisava. bom, assim, né, para receber todo mundo. E também a venda da canastra, o Ramires, que é aqui o espaço onde a gente grava, que tem a venda, que tem vários itens da Serra da Canastra, de produtores da nossa região, queijos, geleias, o que mais que tem? Tem de tudo, Tem de né? tudo. Vixe, tem que vir aqui. Tem de tudo um pouco. É, Você olha, tem um monte de coisa para vocês. E o legal é que é sobre a nossa serra, que é um pedacinho histórico que tem aqui, né? Assim, ó, uma isso aí. de cultura que nós temos aqui. João Vitor, nosso muito obrigado. Ele fica escondido ali, ó. Obrigado, João, por toda a dedicação. E tem também E aí? a Business Engenharia, que está trazendo inovação aí na área de construção civil, que é a Steel Frame, né, o modelo aí de construção aí de placas. Tem também a Frank Pharma, que mês de outubro está completando 2 anos, com mês de aniversário, prêmios toda semana, sorteio e ofertas imperdíveis. Então passe na Frank Pharma e confira os melhores preços aí. E também não podemos deixar de agradecer aqui, ó, nosso apoiador aqui, ó, Isso! o Canastra Trail, que deu as Fez as camisetas camisetas para pra nós gente. aqui, ó, né? Nos parabenizou, nos presenteou com essas camisetas aqui É lindas isso também, aí. tá bom? E aqui, Mundo Canastreiro, que é com as canecas e que são um grande parceiro nosso também aqui. É isso aí. Certinho? Nosso muito obrigado por obrigado a você ter todos aí. ficado até aqui. E o recado que fica é que sozinho a gente não vai a lugar nenhum, Não vai né? lugar nenhum. A gente precisa de parceiros, precisa estar todo mundo junto. E foi um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, viu? Obrigada, Muito Ramires. obrigado. Até o próximo episódio.